Abençoados com todas as bênçãos. Bem-vindo a mais uma mensagem da graça, mensagem do Evangelho, revelação que foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, diz o apóstolo Paulo que é necessário que a palavra seja anunciada. É necessário que seja falado a respeito dessa palavra, o Evangelho da graça de Deus. E esse, abençoados, é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho é esse, falar, anunciar os mistérios que estavam ocultos, mas que foram revelados unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Deus o levou no paraíso, eu não sei se na mente, eu não sei se no espírito, eu não sei de que maneira, mas a verdade é que ele mesmo, o próprio Deus, revelou a Paulo os mistérios que estavam ocultos. E esse é o nosso trabalho, anunciar esta palavra, para que a palavra corra e seja glorificada. Melhor noite a você, abençoado que agora está aí nos assistindo ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, né? Muito obrigado por você se interessar pela palavra da graça, pelo Evangelho. Sabe você que esse interesse que está em você agora é Deus mesmo, não é isso que coloca no nosso espírito, que coloca na nossa mente, esse interesse, essa vontade de ouvir o Evangelho da graça de Deus. Compartilhe as mensagens, por favor. Gostaria de incentivar você que compartilhe as mensagens. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, com o único propósito, abençoado, para que a palavra corra e seja glorificada. É importante, é necessário também esse serviço. Se você está feliz com essa palavra, se esta palavra está te fazendo bem, poxa, muito bom, não é isso? Porque a mim, essa palavra me faz muito bem, eu fico muito feliz, louvo a Deus, agradeço muito a Deus por Ele ter iluminado os meus olhos e me feito entender essa palavra, onde diz que eu sou abençoado, diz que eu sou santo, onde diz que o meu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Mas é necessário que essa palavra alcance a outros. Então, a única maneira é nós falarmos, anunciamos essa palavra. E uma dessas maneiras, de umas possibilidades dessa palavra alcançar a outras pessoas, é através aqui do YouTube, através do Facebook, é você compartilhando as mensagens e se inscrevendo também no nosso canal. Se você ainda não fez, por favor, se inscreva lá no nosso canal, dê lá o ok, dizendo que você entendeu, que você gostou. E você também que nesse momento está nos assistindo, mas já não está ao vivo, não é isso? Devido a essa tecnologia maravilhosa que nós temos, não é necessário que você esteja ao vivo a nos assistindo. Você pode nos assistir numa outra hora através do Facebook, através do YouTube ou de outra plataforma digital que você queira escolher. Eu tenho aqui falado que nós já estamos aqui há algum tempo falando dessa palavra desde o tempo da fita cassete, lá aquela fitinha de 60 minutos, onde nós gravávamos a mensagem, colocávamos no bolso, levava para casa para distribuir para as pessoas. Hoje, graças a Deus, não é necessário mais fazer essas coisas devido à tecnologia está tão avançada que nós estamos falando agora aqui, diretamente aqui do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, estamos sendo vistos lá em Portugal, lá na África e no mundo inteiro. Uma coisa assim maravilhosa. Ouvi uma profecia alguns anos atrás dizendo que a ciência iria se multiplicar. E olha, abençoados, essa profecia realmente ela se cumpriu, porque é uma coisa assim maravilhosa, extraordinária. Receba os olhos do seu entendimento iluminados para que você já está entendendo essa palavra, porque é Deus mesmo, abençoado, que ilumina os nossos olhos. E também incentivo você que está aí assistindo essa gravação também a compartilhar a mensagem, se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem interessante. O que é ser evangélico? Olha, que coisa bem interessante. O que é ser evangélico? Mas antes de dar início aqui ao nosso estudo, aqui a nossa palavra, uns 40 minutos aqui de palavra,
eu gostaria de incentivar você, aconselhar a você a pegar uma Bíblia, pegue um papel, uma caneta, para você anotar, para você conferir o que você vai ouvir. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja, a Tito, a igreja não, a Tito, ao pastor Tito, ele disse, olha Tito, preste atenção, porque há muitos enganadores aí, muitos enganadores, e principalmente os da circuncisão. E você sabe quem eram aqueles da circuncisão, né? Aqueles que pregavam a lei de Moisés, aqueles que falavam, Deus vai te abençoar, olha, cuidado com o diabo, é preciso se batizar, tem que fazer jejum. São essas pessoas que pregam a lei de Moisés, estão enganando os filhos de Deus. Então é necessário que você confira, que você anote, para você não ser enganado por mais ninguém, abençoado. Você não é menino, você é um adulto em Cristo Jesus. É necessário que você ouça, que você entenda a verdade. Então, abençoados, vamos aqui dar início aqui ao nosso tema dessa noite. O que é ser evangélico? Isso é uma pergunta, né? Isso é uma pergunta que nós estamos aqui fazendo. O que é ser evangélico? Porque existem muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem ser evangélico. Quando se pergunta a religião de alguém, normalmente a pessoa é católico, ou é espírita, ou é macumbeiro, ou muitas das vezes diz, não, eu sou evangélico, não é isso? Então vamos aqui falar a respeito do evangelho, porque evangélico é coisa de evangélico, não é isso? Então a definição de evangélico é quem pratica ou crê ou vive de acordo com o evangelho. Se você crê, se você vive de acordo com o evangelho, então você é um evangélico. Essa é a definição dessa palavra. Então vamos ler aqui um versículo aqui que nós anunciamos, carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo do evangelho, não é isso? Escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 1, no verso 6. Ele diz assim, maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, veja bem, a graça de Cristo, para outro evangelho, diz o apóstolo Paulo, para outro evangelho, não é isso? Ele estava falando aqui a respeito da graça, ele pregou, ele anunciou a graça de Deus a essas igrejas da Galácia, e agora ele está falando que eles estavam deixando a graça e passando para outro evangelho. Então, Paulo aqui ele fala de dois evangelhos. Fica bem claro, não é isso? No versículo 6, que ele está falando de dois evangelhos. O primeiro é a graça de Cristo, o evangelho que ele anunciava, o evangelho que ele recebeu, não de homens, mas do próprio Cristo ali no paraíso, não é isso? E o segundo evangelho é outro evangelho que ele está falando, que no verso 7, veja bem, no verso 7 ele diz assim, vamos ler aqui, o qual, falando do outro evangelho, o qual não é outro. Olha só que coisa interessante. Ele diz que o outro evangelho não é evangelho, mas senão que há alguns que fazem o quê? Alguns homens, algumas pessoas que estão pervertendo a igreja de Cristo, estão transtornando a igreja de Cristo. Então ele diz que o outro evangelho não é outro evangelho. E fica bem claro, abençoados, também sobre os dois evangelhos, aqui aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 7, é necessário que você entenda, é necessário que você ouça a respeito desses dois evangelhos. Gálatas, capítulo 2, versículo 7, diz assim o apóstolo Paulo, antes, pelo contrário, quando viram, ele está aqui falando a respeito dos apóstolos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago e João. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, primeiro evangelho, me estava confiado, veja bem, confiado a quem? Confiado ao apóstolo Paulo. Como era me confiado? Como a Pedro, o da circuncisão. Então fica bem claro aqui que está se falando de dois evangelhos. E o versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ele está falando do próprio Deus, que Deus operou em Pedro para o evangelho da circuncisão, esse Deus operou também em mim, em Paulo, com eficácia com os gentios,
para o evangelho da incircuncisão. Então fica claro aqui que são dois evangelhos. O evangelho da graça de Cristo, que é um evangelho de fé, o evangelho da fé, o evangelho da graça, e o outro evangelho, que Paulo disse aqui no Gálatas capítulo 1, versículo 7, que não é outro evangelho, mas ele diz aqui que é o evangelho de obras, o outro evangelho, que não é de fé, não é da fé de Deus, é da fé em Deus. Existe uma diferença que nós já falamos aqui a respeito desse assunto. Agora, abençoados, veja bem, fica bem claro que são dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, porque falar que é evangélico, eu sou evangélico, é até tranquilo você falar isso, mas qual evangelho que você diz ser evangélico? Qual é o evangelho que você pratica? Qual é o evangelho que você vive de acordo para se chamar, para se auto-intitular evangélico? E mais, hein? Veja bem, para você entender o que é ser evangélico, é muito importante que você tem que conhecer esses dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Porque quando nós conversamos na religião com pessoas a respeito de evangelho, eles só sabem conhecer uma coisa, tudo é evangelho. A Bíblia toda é evangelho. E tem mais, hein? Para você que pensa que tudo é evangelho, você precisa entender bem claramente que Mateus, Marcos, Lucas e João não fazem parte do evangelho da incircuncisão. Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho da circuncisão, evangelho que foi dado a Pedro. Agora, por que nós falamos isso? Bem tranquilo, abençoados. Hebreus capítulo 9, versículo 15, nós vamos ler aqui, está bem aqui pertinho. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim, ó: e por isso, falando de Jesus, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da lei de Moisés, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E o versículo 16 diz assim, ó: porque onde há testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João era um testamento, não é isso? Necessário é que intervenha a morte do testador. Está dizendo que aonde tem um testamento, para que esse testamento tenha validade, é necessário que o testador morra. E quem foi o testador nesse testamento aqui? Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde conta a história de Jesus de Nazaré. O próprio Jesus de Nazaré. Então, se ele estava vivo, o testamento não pode ser chamado de Novo Testamento. Era chamado de Lei de Moisés, fazia parte da Lei de Moisés. Veja bem, abençoados, Igreja Santa do Senhor, igreja comprada a preço de sangue, igreja predestinada desde antes da fundação do mundo. A Bíblia, esse livro que você usa aí, que você carrega, que você gosta de ler, que muitas das pessoas têm aberta no Salmo 91, que deixa aberta em cima do móvel no Salmo 23, eu não sei por qual motivo, não é isso? Eu penso que seja para dar sorte ou qualquer coisa assim. Essa Bíblia, ela está dividida em duas partes. Antes da cruz, que é a lei de Moisés, veja bem, antes da cruz, que é a lei de Moisés, e depois da cruz, que é a graça de Deus. Antes da cruz é um evangelho, antes da cruz, que é a lei de Moisés, o evangelho da circuncisão. E depois da cruz tem um outro evangelho, depois da cruz, que é a incircuncisão, que é o evangelho da graça de Deus. Duas partes. Para você entender o que é um evangélico, quem é evangélico, você tem que entender isso, abençoados, que a Bíblia, ela está dividida em duas partes, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, a lei de Moisés. Depois da cruz, a graça de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que na cruz foi o fim da lei de Moisés para a justiça de todo aquele que nele crê. É necessário que você entenda essa divisão, porque senão, abençoados, você vai se atrapalhar e você pode fazer parte daquele evangelho que Paulo disse que não é evangelho, o outro evangelho, um evangelho de perturbação. Se você não entende essa divisão, e porque nós nascemos depois da cruz, então é certo que nós participamos de tudo de depois da cruz. E veja bem, se você não entende isso, se você não entende essa divisão diante da cruz e depois da cruz, também não vai entender o que é ser evangélico.
É necessário que você entenda, abençoado. Isso é muito importante. Como dizia as professoras mais antigas, isso é matéria de prova. Matéria de prova muito importante. Você tem que decorar isso, ó. Decora isso. Antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, circuncisão. Depois da cruz, incircuncisão. Antes da cruz era a lei de Moisés. Depois da cruz, a graça de Deus. É necessário que se entenda isso. Isso, ó, é ponto principal. Isso é muito, muito, muito importante. E veja bem, se você não entende isso, você não vai entender. Veja 2 Coríntios. Vamos ler aqui um verso aqui, onde o apóstolo Paulo diz que estava encoberto esse evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3. Diz assim, ó, porque para muitos, até para quem diz ser evangélico, essa palavra está encoberta. Ele diz assim, ó, mas se ainda o nosso evangelho, Paulo falando qual era o evangelho que Paulo pregava, a graça de Cristo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, veja bem, está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Para nós, não. Nós entendemos o evangelho da graça. O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão está encoberto, mas é para religião. Olha, qualquer lugar chamado religião, qualquer lugar chamado sistema religioso, eles não conhecem o evangelho da incircuncisão. Estão no outro evangelho, qualquer religião, porque o nosso evangelho é o da incircuncisão, depois da cruz. Eu sou evangélico por causa do evangelho da incircuncisão, depois da cruz. Então, abençoados, estão perdidos na mente e no conhecimento. Quando nós falamos aqui perdidos, não estamos falando aqui de salvação eterna, porque vai para o inferno, porque o falso evangelho, tudo que é perdição é para o inferno. Ó, se está perdido, vai para o inferno. Não é isso, abençoado. Quando se fala aqui de salvação, é uma salvação da mente. Tem que se salvar aqui na mente, no conhecimento. Não é salvação do espírito. Quando Paulo diz aqui que para aqueles que não conhecem estão perdidos, mas é uma perdição aqui, ó, na mente. Veja aqui em Efésios, um verso aqui que para nós amamos esse verso aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, pelo evangelho da graça, pelo evangelho da incircuncisão. Não é pelo evangelho da lei, é pelo evangelho da graça. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso, abençoado, não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é um conhecimento que Deus coloca na nossa mente e nos salva, mas pelo evangelho da graça. Não é pelas obras, não é pelo evangelho da lei de Moisés. Não é você fazendo obras para Deus, não é você se batizando, não é você fazendo jejum, não é você dando o seu dinheiro lá para a instituição chamada evangélica, que você vai ser salvo aí na sua mente. Não, não. A salvação é o conhecimento da graça de Deus. Se não é salvo pela graça, abençoados, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você não é salvo pela graça, se você não entende o evangelho da graça de Deus, então você não é evangélico. Não tenha isso por mal. Não se ofenda com isso, mas é o que diz o evangelho da graça, é o que diz o próprio Deus. Para ser salvo, para ser evangélico, tem que ser salvo pelo evangelho da graça de Deus. E o que diz aqui, ó, pois pela graça sois salvos. Porque se você pensa que foi salvo pela lei de Moisés, pelas suas obras, então você não é evangélico, porque dizem que a salvação aqui é pela graça. Se não é salvo pela graça, você não é evangélico. Se a graça, veja bem, se a graça, o conhecimento, não te salvar na mente, você vai ser um filho, com certeza você é um filho, mas não é um evangélico. Você não vai poder desfilar por aí com uma faixa na testa, falando, eu sou evangélico. Então, camisa, né? Os abençoados gostam muito de usar camisa, falando versículos da Bíblia, dizendo que são evangélicos. Agora, se você não conhece o evangelho da graça, o evangelho de Deus, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, você não pode estar desfilando por aí, dizendo, com a camisa, dizendo que você é evangélico. Você vai estar nesse caso aqui, olha só, Gálatas, volte aqui a Gálatas, capítulo 4, no versículo 1, olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito dessas pessoas. Digo, pois, que todo o tempo que o filho, que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Porque se você não conhece a graça, você
Não é evangélico, é igual o menino que anda por aí, escrito aqui, mas você nem sabe do que está se tratando. O evangelho da graça, abençoado, veja bem, o evangelho da graça que nós estamos aqui falando, nós defendemos o evangelho da graça de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo. O evangelho é um conhecimento que te salva na mente. Por favor, hein? Por favor, nós aqui não estamos aqui falando de salvação do Espírito. Não, essa aí, lá antes da fundação do mundo, nós já leu um texto a esse respeito, lá antes da fundação do mundo, Deus te salvou e acabou. Salvo para sempre. Agora, quando nós falamos aqui de salvação na mente, é uma salvação no teu conhecimento. O evangelho da graça é um conhecimento que te salva na mente. Porque se você não conhecer esse evangelho, você vai viver por aí perdido, batendo aí cabeça em cabeça, um botando a mão na sua cabeça, outro passando óleo na sua testa, outro mandando você jejuar, outro mandando você ir para o monte, outro tomando o seu dinheiro. Por quê? A sua mente não está salva, você está perdido, você não é evangélico da graça de Deus, você vai se meter no outro evangelho que Paulo diz que nem evangelho é. Por isso que você precisa conhecer o evangelho da graça. Olha, Efésios capítulo 1, versículo 13, olha só o que diz aqui. Vamos ler 2 versículos aqui bem importantes. 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade, abençoado? A lei de Moisés. Deus te abençoe, meu irmão. Isso não é a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, que é a graça de Deus. Por isso que ele fala ali, ó, pela graça sois salvos. É o evangelho da graça. E tende neles também crido, crer, entender. Isso, dá confiança, emprestar o seu ouvido para você entender. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí você é um verdadeiro evangélico. Quando você dá ouvido ao evangelho da graça, quando você crê no que está escrito de Romanos até Hebreus, aí você se converte, é um verdadeiro evangélico. Aí você pode usar aquela camisa aqui, eu sou evangélico, porque realmente você é um evangélico. Romanos, vamos aqui a Romanos agora. São vários versículos, abençoados, que nos apontam para o verdadeiro evangelho e nós temos que ler, não é isso? Evangelho da graça de Deus, Romanos, capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Porque, diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo. Veja bem que não é evangelho de Jesus de Nazaré, que nem evangelho é mais, que acabou na cruz. O evangelho de Cristo, o evangelho da incircuncisão. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, salvação daquele que crê. Se crê, já é salvo. Por isso que nós falamos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação da nossa mente, de todo filho que já traz nele esse dom de crer desde antes da fundação do mundo, daquele que crê primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos. E o versículo 17, porque nele, no evangelho de Cristo, no evangelho da graça, se descobre a justiça de Deus. É no evangelho da graça, abençoados. No evangelho da incircuncisão. De fé em fé. De fé em fé. De conhecimento em conhecimento. Como está escrito, o justo, aquele que foi justificado por Cristo, viverá da fé. Então, abençoados, veja bem, se você, uma pessoa, não digo você não, uma pessoa, um abençoado, que não se sente salvo, não é evangélico. Não pode ser chamado de evangélico, porque às vezes nós conversamos aí com muitos irmãos do sistema religioso. Eu mesmo passei por essa situação. Acredito que você que hoje conhece o Evangelho da Graça, também tenha passado por essa situação. Quando alguém perguntava para você, você tem certeza que você é salvo? Se Jesus voltar agora, olha só a pergunta. Se Jesus voltar agora, você vai ser salvo? Se você morrer agora e for encontro de Deus, você está salvo? As pessoas paravam, pensavam, olha, não sei, né? Quem sabe, talvez, se tudo der certo, né? Se não der nada errado. Então, pessoal, isso aí não é evangelho. Isso aí não é ser evangélico. O evangelho é evangelho de certeza, convicção. Veja bem, a religião, o sistema religioso, vive de acordo, vive praticando o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés. E tem mais, e prega que é evangélica.
A religião, o sistema religioso, prega para todo mundo, diz que é uma igreja evangélica. E botam lá nas suas fachadas, igrejas evangélicas. Agora vai lá ver qual é o evangelho que está se pregando lá. Vê se é o evangelho da incircuncisão. Vê se é o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Se não for, abençoado, não pode ser chamado de evangélico. Olha, se diz que é evangélico, olha, nós aqui somos uma igreja evangélica. Poxa, muito bem, né? Eu fico até assim feliz. Então, abençoado, se diz que é evangélico, não pode batizar nas águas. Porque o batismo nas águas, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, era uma prática, uma obra lá da lei de Moisés, antes da cruz, lá do outro evangelho, que nem evangelho era. Como é que você vai se batizar agora? Pregar arrependimento, era outra prática lá do outro evangelho, não serve para nós, abençoados. Imposição de mãos, já viu? Botar a mão assim na cabeça do abençoado aí, isso aí não é evangelho, não serve para nós. Se você faz essas coisas, se você depende que um homem, seja quem for, um pastor, um padre, um pai de santo, ou seja lá o que for, botar a mão na sua cabeça, então você não é evangélico, porque isso não faz parte do evangelho. Você está debaixo de uma doutrina fora do evangelho. Sacrifícios, ofertas, jejum. Hebreus capítulo 6, nós lemos aqui 500 vezes. Vamos ler aqui mais uma vez. Nosso tempo está bem agitado, mas vamos ler. Pelo que? Olha o que diz o apóstolo Paulo acerca dessas coisas. Vamos ler aqui. Nós gostamos de ler esse verso. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O outro evangelho, que não era evangelho, não tem perfeição. A perfeição está na graça de Deus. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, não lançando de novo, ou seja, não é para fazer mais o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, juízo eterno, e vai uma relação de quase 613 mandamentos. É para se deixar, não é para se fazer. O evangelho, abençoado, veja bem, você que é evangélico, eu recebo nessa noite que você é um evangélico. Se não é, vai passar a ser a partir de hoje. O evangelho é um pacto de paz no espírito. Veja bem, o evangélico, ele tem que ter paz no espírito. É um pacto de certeza, é um pacto de convicção. O evangélico, você que diz que é evangélico, você tem que ter paz no seu espírito. Porque o pacto é de certeza. Veja Romanos, capítulo 5, versículo 1. Olha só o que diz aqui. O que diz o Evangelho? 5:1. O mundo pode estar explodindo à sua volta, mas dentro de você, no teu espírito, você está em paz. Veja bem, 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos ou vamos ter? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho tem paz, te traz paz no Espírito. E veja mais aqui, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Veja bem, esta graça, no qual estamos firmes. Não é que você hoje está feliz com Jesus, mas amanhã, quem sabe, talvez, não, nós estamos firmes. Hoje somos salvos, amanhã estaremos salvos, depois da manhã continuamos salvos, daqui a 1000 anos continuamos salvos, porque é um evangelho que nos coloca firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa certeza, a nossa convicção é na glória de Deus, no evangelho da graça. E não somente isto, não, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque muitas pessoas falam assim, então, vocês que são da graça, vocês não tem problema nenhum, para vocês é tudo mar de rosa, estão com o boi amarrado na sombra, e tá tudo... Não é bem assim não, abençoados. Nessa vida, nesse corpo de carne, olha só, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Nós não vivemos em confusão, nós não temos aqui confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado nos nossos corações. O evangélico abençoado, ele tem paz no Espírito. Se você não se sente em paz no teu espírito, você tem que rever esse evangelho aí que você está seguindo, esse evangelho que você está praticando. Você já ouviu falar em batalha espiritual? Olha, eu fiquei bobo assim, né, quando eu fiquei sabendo
dessa doutrina que acontece uma batalha. Que batalha é essa, abençoado? Se o Evangelho diz que nós estamos em paz com Deus, com quem que você vai batalhar? Se o dono do universo, o dono de tudo, está em paz conosco aqui, ó, está aqui em paz, tranquilo? Já ouviu falar em culto de libertação? Isso não é coisa de evangélico, abençoado. Culto de libertação. Libertar do quê? Se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, culto de consagração. Você sabe o que é um culto de consagração? Consagrar o quê? Se o Evangelho diz que essa carne não se aproveita para nada, o Espírito está perfeito por Cristo. O que você vai consagrar? Você precisa, abençoado, é de conhecimento. Vamos aqui repetir um versículo que nós acabamos de ler. Vamos ler aqui mais uma vez. Gálatas 5:1, que diz, ó, foi para a liberdade, o quê? Que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. O que você vai fazer num culto de batalha espiritual? Participar de um culto de libertação e numa reunião de consagração. Se Cristo já te libertou, está em paz com você aqui. Isso é uma vida de evangelho, a vida de evangélico. Se você é evangélico, você tem que estar assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A religião, ela vive um evangelho transtornado, né? Quando eu estava lá na religião, abençoado, que coisa doida, que confusão que eu me metia lá às vezes, porque era uma coisa, era um transtorno só, porque não tinha paz, estava no evangelho errado, estava no outro evangelho, que não era evangélico. Na verdade, eu só passei a ser um evangélico quando conheci a graça de Deus. Eu passei 35 anos lá na religião, no outro evangelho, mas não era evangelho, é outro, que causava perturbação. Volte aqui a Gálatas, capítulo 1, vamos ler aqui de novo o verso 7, e que diz aqui o apóstolo Paulo, o qual, onde eu estava? Eu estava aqui, ó, o qual não é outro. Não é outro evangelho, abençoado, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar, querem perverter o evangelho de Cristo. Eu vivi uma vida transtornada, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação. Se perdesse a Santa Ceia, para mim era um desespero, né? Quando eu não conseguia dar lá o dinheiro lá, os 10% lá, ficava nervoso, ó, estou roubando a Deus. Era uma vida de transtorno. Quando o evangelho diz que tudo está pronto, Cristo no nosso espírito, estamos em paz com Ele, abençoado. Imagina, corrente, campanha, propósito. Isso é coisa para evangélico, abençoado? Não é, abençoado. Saia disso, corrente, campanha, propósito, é coisa lá. Nem do outro evangelho não é. Porque nem lá no outro evangelho existiam essas coisas. Doutrinas que transtornam as pessoas. Porque lá o moço lá, ele fala, ó, tem uma campanha aqui de 7 dias. Eles gostam do número 7. Aí o abençoado, pelas suas dificuldades, seus dia a dia, não consegue cumprir os 7 dias. Falhou um. Acabou, abençoado, um transtorno, entra em uma culpabilidade tremenda. Eu falei com Deus, eu estou errado, e se mete debaixo de corrente, e se mete a fazer propósito. Diz o apóstolo Paulo, não é outro evangelho, mas são pessoas que estão transtornando o evangelho de Cristo. Não são evangélicos. Não são abençoados. Não pode ser chamado de evangélicos. Evangélico não vive nas práticas das obras da lei. Se você diz, não, eu sou um evangélico, eu recebo o que você seja. Então, abençoado, você não vive por obras. Você não pode viver querendo agradar a Deus, fazer as coisas das obras da lei. Porque aquilo lá, vamos repetir, ó, não é evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que estão transtornando as pessoas. Eu tenho certeza, se você está nessas coisas, com certeza você está transtornada com alguma coisa. Porque eu passei lá, eu fiquei lá quase 35 anos e conheço bem isso aí. Deus me libertou, Deus me livrou aqui, ó, me salvou aqui, ó. Hoje eu digo assim com extrema facilidade que eu sou evangélico, porque conheço o evangelho da graça de Deus, o verdadeiro evangelho, esse que me salvou aqui, salvou na minha mente. E a minha oração hoje, abençoado, é que esse evangelho também salve você. Que você ouça, que você dê ouvido, que você entenda, que Deus mesmo ilumine os teus olhos e você entenda o verdadeiro evangelho. Veja que nós estamos aqui repetindo as mesmas coisas várias vezes, as mesmas palavras, os mesmos versículos. Por que nós fazemos isso? Porque essa mentira que está aí está há muitos anos. Sabe quantas vezes eu falei, Deus te abençoe?
quando estava lá na religião, imagina, 35 anos, toda reunião falava Deus te abençoe. Quando encontrava com o irmão na rua, era Deus te abençoe. O irmão lá no trabalho era Deus te abençoe. Por que agora que eu entendo a verdade, não vou falar que sou abençoado? Toda hora eu falo abençoado, 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 porque é a verdade abençoada. Deus salvou aqui, ó, a mente. Hoje nós somos verdadeiros evangélicos. Se você, olha só, veja bem, se você confia em obras para se relacionar com Deus, então, abençoado, veja bem, veja o que diz o Evangelho. Porque tem abençoados que confiam em obras para se relacionar com Deus. 2 Coríntios 5:7, olha o que diz aqui. 2 Coríntios 5:7. Pega a sua Bíblia e leia aí. Ó. Porque andamos, isso aqui é o Evangelho. Isso aqui não foi doutrina lá nossa, não foi nós que inventamos, não. Isso aqui é o Evangelho. Diz assim, ó. Porque andamos, vivemos, nos comportamos, praticamos por fé, e não por vistas, e não por obras. Andamos, vivemos por fé, não por vistas e não por obras. Nós cremos, abençoados, no que está escrito no Evangelho. Nós cremos que nós não precisamos fazer nada para agradar a Deus. Não, o que tinha que ser feito, Ele já fez. Nós acreditamos, nós cremos que nós não precisamos fazer nada para ser evangélicos. Porque a religião ensina que você tem que levantar a mão, aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que fazer parte lá do hall de membro da igreja, tem que ser um dizimista fiel, não basta ser dizimista, tem que ser dizimista fiel, ali todo mês, dar suas ofertas, participar lá das campanhas, não é isso? Tudo certinho, então aí você pode ser chamado de evangélico, então você vai estar agradando a Deus. Não é isso, o Evangelho diz que nós andamos por fé. E veja bem, Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você tem uma Bíblia aí, veja aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que é impossível. O que é uma coisa impossível? Isso aqui é impossível. Então é impossível que de maneira nenhuma é possível. O que é impossível? Agradar a Deus sem fé. A única maneira de você agradar a Deus é você crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. E como é que nós buscamos a Deus hoje? Aqui, ó, no conhecimento. Não é fazendo nada. Quando nós falamos que buscamos a Deus, não é por obras, é por fé. Porque não existe, abençoado, veja bem, não existe nenhum relacionamento nosso com Deus que não seja através da fé. Não tem como, abençoado. A única maneira de você se relacionar com Deus é por fé, crendo que Ele já fez todas as coisas. Não se meta aí a fazer, não, eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque tem que agradar a Deus. Tem até um ditado aí, né, que as pessoas falam, quando querem, estão aborrecidas com outra pessoa, eles falam, vê se faz alguma coisa aí para agradar a Deus. Não é isso? Não sei se você já ouviu isso, aqui no Rio de Janeiro às vezes acontece isso, mas a única maneira de você agradar a Deus não é você fazendo. Muito pelo contrário, se você fizer, você vai estar desagradando. Porque você vai estar dizendo que o que ele fez não ficou assim de maneira correta. Porque você vai querer fazer. Mas a maneira de você agradar a Deus, a maneira de você se relacionar com Deus, é você crendo no que Ele já fez. Evangélico, abençoado, veja bem, vamos aqui responder a nossa pergunta aqui do início. Evangélico é aquele que crê no Evangelho da incircuncisão na graça de Deus, sem misturar com a lei. Se você crer no Evangelho da graça de Deus e vive de acordo com o Evangelho da graça, ou seja, por fé, então você é um evangélico, sem misturar com a lei. Uma doutrina de boas notícias, não é isso? Nosso Evangelho, o Evangelho da graça, é um Evangelho de boas notícias. Um Evangelho, um relacionamento perfeito com Deus. Nós temos um relacionamento perfeito com Deus, estamos em paz com Deus, somos um só espírito com Ele, não temos pecado assim como Ele é, somos santos. Aonde Ele está, nós estamos também. Onde nós estamos, Ele está também, porque é no Espírito abençoado. Não existe aqui aquela história, vai com Deus, fica com Deus, né? Não, nós estamos sempre, 25 horas por dia, o Espírito dele está em nós, somos moradias de Deus. Esse é o nosso relacionamento com Ele. Quer ver aqui, um exemplo em que um verdadeiro evangélico crê? Vamos aqui te dar um exemplo aqui daquilo que o verdadeiro crê.
Se você não crê nisso aqui, abençoado, que nós vamos ler aqui no Evangelho, olha, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 3. Você diz que é evangélico, você tem que crer nisso aqui, porque está escrito no Evangelho da Graça. Olha só, versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus nos abençoou. Não é que ele vai abençoar, já abençoou com todas, não está faltando nenhuma, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é em Jesus de Nazaré, é em Cristo. Se você é um evangélico, você diz, eu sou evangélico, então você tem que crer nisso aqui. Isso aqui é a palavra do seu Pai. E o versículo 4, ele diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Uma certa vez um abençoado me perguntou se eu era espírita, só porque eu falei nisso aqui, ó, antes da fundação do mundo. Mas como é que você estava lá? Abençoado, porque eu sou o espírito, não é isso? O espírito lá antes da fundação do mundo, Deus escolheu aquele que eles queriam, escolheu a mim, escolheu a você, mas foi antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Se você é evangélico, então você tem que crer nisso aqui, ó. Que Deus te abençoou, Deus te predestinou, Deus te escolheu para filho e para santo. Isso aqui é a verdade do Evangelho, abençoado. Deus mesmo, antes da fundação do mundo, fez todas essas coisas. Ele mesmo fez. E é isso que diz o Evangelho. Todas as coisas. Nós cremos, diz o Evangelho, somos evangélicos. Por que nós cremos? Porque eu me lembro de todas essas coisas. Não, eu me lembro daquele... Não, eu não lembro de nada, abençoado. Mas creio, porque está imputado aqui, ó, no nosso espírito. E foi o próprio Deus que imputou. Paulo recebeu essa revelação, escreveu aqui em 14 cartas, nós lemos e o nosso Pai nos faz entender, nos faz crer, porque nós somos evangélicos. Cremos no que está escrito no Evangelho da Graça, hein? Veja bem, no Evangelho da Graça, que vai de Romanos até Hebreus, o Evangelho da Graça de Deus. 2 Coríntios 4,13. Veja, 2 Coríntios, volte aí, 4,13. 4,13 diz assim, ó. E temos, olha só, isso aqui é um assunto para o verdadeiro evangélico. Ó, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. E ter espírito de fé, abençoado, não é você beber água depois da oração. Não, eu tenho fé. Não, eu tenho espírito de fé. O mesmo espírito que tem o pastor. Então, eu vou beber água junto com o pastor. Isso aí não é espírito de fé. Não, eu vou me batizar, eu vou comer o pão, beber o vinho. Não, isso aí não é espírito de fé. Isso é espírito de obra. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como é que é isso? Como está escrito, criei, por isso falei. Mesmo espírito de fé é você crer e falar no que está escrito aqui, ó. Eu creio porque está escrito. Nós cremos também. Nós também cremos, não é isso? Por isso também falamos. Isso que é o mesmo espírito de fé. Isso aqui é uma posição, é um proceder de um evangélico, de um verdadeiro evangélico. E veja bem, abençoados, são dois evangelhos que a Bíblia fala. Um por obras e o outro por fé. O nosso verdadeiro evangelho, do verdadeiro evangélico, é o evangelho da fé. Por fé. Criei, por isso falei. Depois da cruz, evangélico, abençoado, é aquele que vive por fé. O evangélico não é aquele que faz. Não. Evangélico é aquele que crê naquilo que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. O verdadeiro Evangelho. E parece uma coisa bem simples, parece assim coisa bem tranquila para nós que entendemos, bem tranquila, abençoado. Mas para os nossos irmãos abençoados que ainda estão lá na religião, que ainda estão lá fazendo coisas, pensando em que são evangélicos, isso aqui é bem tremendo para os abençoados. Eu, quando estava na religião, antes de entender, antes de ouvir o Evangelho da Graça, eu não admitia de jeito nenhum me falar que eu não tinha pecado. Imagina, abençoado. E eu aqui santinho, né, bonitinho, purinho por Cristo Jesus, pensando que eu tinha pecado. Porque eu não era um verdadeiro evangélico. Mas quando eu entendi,
Agora sim. Então, abençoados, o nosso pedido aqui é nos ajude a anunciar o verdadeiro evangelho. É necessário, é importante que nós anunciemos essa palavra da graça de Deus. É necessário que essa palavra alcance os nossos irmãos que estão por aí perdidos, abençoados. Eu passei lá, já falei umas 500 vezes isso, sempre falo, passei uns 35 anos na religião e sei bem, conheço bem o que é aquilo lá, como é que vive lá os abençoados, como é que vive as pessoas, o sofrimento, o transtorno que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 1,7, né? Que o outro, que no evangelho, que causa transtornos, eu pude viver ali, ó, pertinho ali, quando eu entrei no sistema religioso, eu entrei na classe de berçário, no berçário, fui levado lá pelo meu vovô, ele me botou lá no berçário, e dali eu cheguei, passei em todas as categorias. Quando saí de lá, fazia parte da direção lá do sistema religioso, fazia parte lá da cúpula lá que mandava e desmandava lá, quando o evangelho me alcançou. Então eu sei bem o que é transtorno, fiz coisas que hoje me envergonham por causa do transtorno. Então a minha vontade é falar para os meus irmãos que aquilo aí está errado, que aquilo ali não é evangelho. Essa é a nossa vontade. E para isso, eu peço que você nos ajude a anunciar o verdadeiro evangelho. Essa palavra precisa correr e ser glorificada. Essa palavra precisa ser conhecida pelos nossos irmãos que estão lá no transtorno. São pessoas transtornadas, pessoas que precisam do conhecimento da graça de Deus. Porque a única coisa que liberta uma pessoa aqui na mente é o evangelho da graça. Não adianta você fazer outras coisas, tomar remedinho, né, levar lá no psicólogo. É muito bom, muito importante levar as pessoas lá no psicólogo, tomar um remédio, isso é importante. Mas a única coisa que liberta de verdade, 100%, é o evangelho da graça de Deus. Para que essa palavra alcance a mente dos abençoados. Porque são abençoados, são filhos. Em todas as religiões tem lá filhos que precisam conhecer essa verdade para se viver o verdadeiro evangelho. Olha, abençoado, que alegria, né? Que alegria maravilhosa quando se descobre a verdade. Quando se entende que o evangelho verdadeiro é da graça de Deus. Abençoado, como é que eu fiquei feliz quando eu descobri que eu era um abençoado. Quando aquela irmã, aquela abençoada, não é isso? Eu nunca mais me esqueci daquela abençoada. Ela chegou para mim lá na porta lá do sistema. Eu estava lá esperando lá o irmão chegar. Ela chegou para mim. Boa noite, abençoado. Eu nunca tinha ouvido isso. E o que é isso? E quase que eu morri do coração, quase que eu infartei, mas ela foi me explicando que alegria, que coisa maravilhosa. Então quer dizer que Deus já me abençoou, Ele não vai me abençoar. E começou a me explicar essa graça maravilhosa. Isso foi... Que alegria, abençoado. E hoje eu quero levar essa palavra aos meus irmãos. Tenho falado a muitos têm brigado comigo, alguns têm até me mandado correios xingando a minha mamãe, né? Ela não se importa com isso, pode xingar à vontade, que ela sabe que é da carne, mas a nossa intenção, a nossa vontade é que essa palavra corra e seja glorificada, para que os nossos irmãos abençoados alcancem essa verdade. Então compartilhe as mensagens, se inscreva também no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Vamos encerrar aqui, ó, o último verso, Efésios capítulo 6, versículo 19. Tem uns abençoados que nos acusam que nós não gostamos de orar. Eu recebi um correio de uma abençoada, ela me falou assim, olha, eu tenho ouvido aí as pregações aí de vocês aí, muito boas pregações, mas eu não vejo vocês orando. Eu expliquei, abençoado, é que devido ao tempo, não é isso? Mas nós oramos, e oramos sem cessar. Então eu gostaria de encerrar aqui, o apóstolo Paulo aqui falando a respeito de oração, Efésios capítulo 6, no versículo 19, diz assim, ó, orai por mim, abençoado. Aqui é um pedido que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso, e nesse momento eu faço aqui aos irmãos, orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, com certeza, com convicção, como tem que ser a palavra de um evangélico, não é isso? Para fazer notório o mistério do evangelho, para fazer conhecido o evangelho da graça do nosso Pai, da graça do nosso Cristo, daquele que nos salvou, que nos amou desde antes da fundação do mundo. Orai por nós.
Tá bom, abençoado? Receba que já estamos na melhor semana, receba que tudo está bem aí na sua vida, que essa semana está tudo bem, a semana que vem vai estar melhor ainda. Se tem alguma coisa que está te incomodando, sabe que Deus também está sendo incomodado com esse mesmo assunto que está te incomodando, porque Ele mora aqui no teu espírito, tudo que te vem a Ele também, porque é Ele mesmo que traz. Em tudo, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Abençoados, receba aí a melhor semana, receba que tudo está bem e até a nossa próxima reunião. E muito obrigado aí pela sua companhia, muito obrigado pelos abençoados que estavam nos ouvindo até agora. Receba que tudo está bem na sua vida e, mais uma vez, compartilhe as mensagens para que essa palavra do Evangelho chegue a outros abençoados. Abençoados com todas as bênçãos.